Olá, gente querida, tudo bem? Desejar a todos aí um dia, né? Um dia muito especial. Quando a gente fala dia, né? É o dia todo, não é só de manhã, não é só de tarde e não é só de noite, mas é o dia todo. Já ouviu falar? Você ouviu falar sobre esse ditado? É um ditado que algumas pessoas falam. Eu vivi dos dois lados do balcão. O que é viver dos dois lados do balcão? É quando você já foi comprador e você já foi vendedor. Então vou dar aqui um exemplo. Trabalhei em ótica muitos anos e eu trabalhava do lado de dentro do balcão. Eu era o vendedor. Eu era aquele que vendia o óculos para o público. Então você ia na ótica e eu atendia você na ótica. Eu dava o meu atendimento. E a minha visão era a visão de quem tinha que vender óculos para ganhar dinheiro, para ter um bom salário. Embora eu não tivesse comissão, não tinha comissão, mas sempre se a loja vendia bem, nós tínhamos uma gratificação. Nós não tínhamos comissão, mas tínhamos uma gratificação. Beleza. E depois de um tempo, eu me tornei um representante. Um representante. E aí eu estava fora do balcão. Eu visitava as óticas oferecendo óculos para que eles comprassem, tivessem na sua prateleira e pudessem vender. Então nós temos aí a visão de quem já esteve dos dois lados do balcão, o comprador e o vendedor. O comprador e o vendedor. E é como uma pessoa diz assim: puxa, eu sonho em ter um meu negócio. Eu sonho de ter um negócio. Eu quero montar um negócio. Eu sonho em ter um negócio. Mas quando você vai ver o lado de quem é o comerciante, o lado de quem é o comprador, o lado de quem vai gerar empregos, tem que recolher impostos, não é pagar impostos, é recolher os impostos das notas fiscais que você emite. Muitas vezes você vai preferir ficar do outro lado do balcão, porque você trabalhando para alguém, você não tem que se preocupar em ter funcionário, porque você é o funcionário. Então tem muita gente que mete o pau no patrão, mas é porque nunca vestiu o sapato do patrão. Porque se você vestisse o sapato do patrão um mês, não precisa ser um mês, vai falar: hoje eu vou vestir o sapato do patrão. E durante esse um mês eu quero sentir na pele o que é ser dono de uma ótica, o que é ser dono de um bar. Tem uma amiga nossa que o marido comprou um bar, sobrou para ela, que ela tinha que ir lá cozinhar sábado, muitas vezes domingo, preparar as coisas do bar. Sobrou para ela. O marido comprou o bar e acabou sobrando para ela. Então, muitas vezes o pessoal mete o pau no dono do açaí, mete o pau no dono do boteco, no dono do bar, mas é que ele não sabe
ele nunca vestiu o sapato do dono do bar. Ele nunca vestiu o sapato do dono do restaurante. Essa que é a verdade. Então, quando você consegue ver, entrar nos dois lados, quando você começa a enxergar os dois lados, você vai amadurecer. Você vai amadurecer quando você enxerga os dois lados do balcão. O lado de quem trabalha e o lado de quem gera emprego. O que gera emprego, porque é muito fácil você falar assim: olá, Eliamara, tudo bem? Mas é muito fácil você falar assim: pô, mas eu tive uma ótica que foi minha. É muito fácil você falar: o lucro de ótica é muito alto. Lucro de ótica, gente, o lucro de ótica é altíssimo. Você compra uma armação por R$50 e vende por 500. Você compra por 30, vende por 250. Você tem um lucro de, lucro de 1000%, o lucro é grande. Só que o que as pessoas não entendem é que se você tem 1, 2, 3 funcionários, se você tem que alugar um ponto comercial, se você tem funcionários, se você abriu um CNPJ, a partir daquele momento, quando você abre a porta do teu estabelecimento, você abriu a porta, aquela porta de aço, você abriu a porta do estabelecimento, que horas são? 9 horas, a partir daquele momento você está gastando. É água, é luz, são os impostos e aquele funcionário que te custa o salário dele. Piso de um profissional de ótica deve ser uns 2.000 de piso. Esse funcionário, no final da conta, vai te custar uns R$3.500. Ou seja, você abriu a porta do teu estabelecimento, quando você abriu a porta, aquele funcionário vai receber pelo menos R$100 por dia para prestar serviço para você, vendendo ou não, vai te custar uma média de R$100 por dia aquele funcionário. Se você tem 3 funcionários, 300 paus por dia você vai ter. E você não vendeu nada, abriu a loja 9 horas da manhã, 9 horas, e não vendeu nada. Você tem o dia todo para tentar vender, para poder levantar o lucro, ter lucro, para cobrir despesa de aluguel. A quanto paga de aluguel? Eu pago o aluguel aqui, eu pago R$3.000. Você já sabe que tem R$100 de aluguel. 100 pau de aluguel todo dia. Quanto paga de conta de luz? 500 pau. Quanto paga de água? 250, né? Vai fazendo a conta. Então, você tem que ter a visão, enxergar dos dois lados do balcão. Enxerga como se fosse dono ou enxerga como se fosse o comprador. Enxerga como se fosse o dono ou como se fosse o funcionário, para você poder compreender a dor de ter um comércio hoje. Gente, tem internet, tem que pagar a internet, você tem que ter internet, e tem que ser boa a sua internet. Que a pessoa entra no seu estabelecimento comercial e pergunta para você qual é a senha, e vai usar a tua internet. Tem que ter internet, tem que ter telefonia, tem que ter telefone. Se você quer ter retorno hoje, tem que investir na internet, tem que investir na rede social, nas redes
sociais. Investir no Instagram, Facebook. Ou quer fazer um folheto, botar uma pessoa com folheto na rua para você poder distribuir o folheto, para as pessoas virem na sua ótica. Aí você tem um acordo com algum oftalmologista, por exemplo, e o oftalmo vem toda quarta-feira ou toda terça e quinta para fazer a refração, ver o grau. Então você pode... aqui, comprando óculos, você não paga a consulta. Não vai pagar a consulta se você comprar o óculos. Mas tem que agendar lá, então tem que fazer propaganda, tem que divulgar. Então tem que enxergar de várias maneiras a coisa, porque muitas vezes é melhor você ser funcionário, deu aquele horário, você pega as tuas coisinhas, pega o metrô, pega o ônibus, vai para tua casa, você não tem que se preocupar com o dia de amanhã. E eu falei aqui que você abre a loja às 9 horas, começa a gastar, mas a loja muitas vezes está funcionando 24 horas. Porque, por exemplo, se você tem um alarme na sua loja, você tem alarme, você tem que ter energia elétrica para funcionar o alarme. Você tem que ter às vezes um segurança que passa na frente da tua loja para ver como é que tá. Se você tem uma loja dentro do shopping, o shopping ele fica aberto praticamente 24 horas por dia. Não, fecha 10 horas, fecha 10 horas da noite, mas lá dentro ficam os seguranças, o pessoal da limpeza, e tudo isso tem um custo, que justamente é como se fosse um condomínio. O condomínio que um shopping tem, um condomínio. Então, gente querida, por isso que eu brinquei aqui o tema, né? Eu vivi dos dois lados do balcão. Eu me lembro, inclusive, eu trabalhei numa fábrica de óculos, e era conhecida como Aurilli Óculos. E o seu Aurílio, Leonardo Aurilli, saudoso Leonardo, não está mais entre nós, o saudoso Leonardo Aurilli dizia assim, ele me levava lá para a parte de baixo, onde era a fábrica, não era fabricamento, fabricava óculos, não comprava da China não, fabricava, pegava no batente, fazia coisa bem feitinha. E aí ele me levava na parte de baixo da fábrica, e ele dizia assim, olha as meninas trabalhando aqui, só tinha menina, ele gostava de trabalhar com funcionária, com moças. E ele dizia, olha, tá vendo essa moça aqui, essa aqui, essa moça aqui, ela será a primeira pessoa a ser mandada embora se você não vender. Essa moça aqui vai ser a primeira pessoa a ser mandada embora se você não vender. Você acredita que ele fazia isso comigo? E até muita gente dizia para mim assim, Ronaldo, você parece que você é filho do Leonardo Aurilli, parece que você é filho dele. Eu dizia, por que você acha que eu pareço filho dele? Porque você fala de um jeito como se você fosse dono da fábrica. Você fala com amor, com carinho da mercadoria, do óculos. Você pega o óculos com carinho, com respeito. Você pega o óculos com respeito, com carinho. E eu dizia, é que eu falava para a pessoa, é que eu vivo intensamente isso. E uma coisa interessante que eu comecei a fazer rádio, comecei a trabalhar em rádio, acho que foi em 2000 ou 1998, 27, eu não lembro agora direito. E eu comecei a ganhar dinheiro fazendo rádio. Comecei a ganhar dinheiro. Locutor, né? Aqui, locutor lá. Eu comecei a ganhar dinheiro fazendo rádio e comecei com um horário, 1 hora de programa por dia, de repente fui para 2, para 3, para 4 horas de programa por dia.
E aí chegou aquele momento que eu cheguei pro senhor Leonardo e disse: o senhor Leonardo, eu vou parar. Mas por que você vai parar, filho? Porque o rádio está me tomando muito tempo. Eu sou apaixonado por rádio e eu não quero ser injusto, porque eu não estou trabalhando tanto quanto eu poderia trabalhar. Quando eu era vendedor, eu saía de casa 8 horas, 8h30, começo a abrir às 9 horas, tinha mudado, antigamente era 8, mudou para 9, então eu saía de casa 8 horas, depende do lugar que eu ia visitar. Eu vou para Diadema, então saiu 8, vou para Tatuapé, saiu 8h30, né? E eu estava vendendo óculos só na parte da tarde, saía da rádio, comia alguma coisa e ia visitar as óticas. Então eu não estava produzindo aquilo que o meu patrão merecia, embora eu ainda fosse o melhor vendedor da fábrica, né, o cara que mais vendia, mesmo trabalhando meio período. Mas eu achei que não era justo eu continuar trabalhando para o seu Leonardo Aurílio. Eu achei que não era justo continuar trabalhando para ele dessa forma. Achei que não estava certo, não estava correto eu não trabalhar o dia inteiro para vender óculos. E ele estava produzindo e precisava de alguém que vendesse cada vez mais. Aí eu parei de fazer, de fabricar, de representar a ótica e partir para o mundo do rádio e depois da televisão, né? Então eu já fiz rádio, já fiz televisão e até hoje estou aí, estou na parada. Bom, então o que eu gostaria que essa mensagem fosse boa para todo mundo aí, para você que está querendo, que está sempre querendo encarar. Ah, não, eu quero ser dono do meu nariz, eu preciso ser dono do meu nariz, eu tenho que fazer de tudo para mim ser dono. Então toma cuidado. Inclusive eu tive uma experiência também na fábrica de óculos, que eu tinha uma comissão, que era uma comissão relativamente boa em relação aos outros vendedores. Eu ganhava 15% de comissão, quando todo mundo ganhava 10%. Então eu tentei montar uma equipe de vendedores, eu ficaria com 5% e passaria 10% para os vendedores, com a anuência do dono da fábrica. E eu fiz isso, com a anuência do dono da fábrica. Eu fiz isso. Eu montei uma equipe com 3 vendedores, dividi as áreas de São Paulo, mas no final da conta eu ainda vendia mais do que eles, ficando só com uma área só. Eles estavam vendendo, mas como eles não trabalhavam só com a nossa mercadoria, tinha vendedor que tinha mala de importado, mala de armação nacional, é mostruário que a gente fala, né? Então, o que aconteceu é que eu acabei percebendo que sozinho eu vendia mais do que os 3 vendedores que eu tinha colocado. Eu lembro do Silvio, do Carlos e Renato. Silvio, Carlos e Renato. 3 vendedores que eu coloquei para atender a área que eu atendia, que era São Paulo. E no final da conta, eu estava ganhando menos do que eu ganhava antes, atendendo sozinho aquela região. Eu achei, poxa, botar 3 vendedores, os caras vão vender bastante, eu vou ganhar 5%, em vez de ganhar 15%, 5%, mas vou estar montando uma equipe. Sempre gostei de trabalhar com equipe.
Fala, Nilce, tudo bem? Então, quando um belo dia o seu Leonardo Aurilli, saudoso Leonardo, disse para mim assim: Ronaldo, ele é italiano, Ronaldo, você notou que você está ganhando menos que você ganhava antes quando era vendedor? Você pensou que ia ser dono? Olha aí, ó, você se ferrou. E o pior, que realmente eu acabei me ferrando, porque a equipe que eu montei não vendia. E eram uns caras bons, hein? Os caras eram bons. Não era ruim não. Mas não estavam vendendo. E aí eu falei para ele, ó, como eu estou pensando em sair, da empresa, eu vou passar os vendedores para o senhor. O senhor vai cuidar do Carlos, do Silvio e do Renato. Tudo bem? Ele, ó, tudo bem. Aí ele sentou lá com os vendedores, acertou com eles lá comissão de 15% para cada um, tal, para ver se eles se motivavam, né? E logo depois, passou aqui um ano, eu saí da fábrica. Saí da fábrica para ir me envolver só com rádio. Então tem gente que fala assim: ah, é fácil ser dono de rádio. Gente, dono de rádio parece fácil, mas vou dar um exemplo aqui. Rádio Top FM, todo mundo conhece, antiga Tupi FM em São Paulo. Olha, só de energia elétrica, transmissor ligado 24 horas, só de energia elétrica, 30 paus por mês. A rádio tocando musiquinha dos outros, porque é isso que funciona, infelizmente é assim. Você tem que recolher CAD, direitos autorais. Tem rádio que paga 3, 4, 5 mil por mês do ECAD, e recolher o ECAD. Então você imagina, fala, dono de rádio é fácil, né? Ser dono de rádio é fácil. Fácil não. Tem despesa. Tem despesa e não é pouca. Essa é a verdade. Tem despesa e não é pouca. Essa é a verdade. Bom, eu finalizo aqui, vou finalizar essa live, para que você então enxergue os dois lados. Enxergue os dois lados, né? Enxergue os dois lados do balcão. O lado de quem compra e do lado de quem vende. O lado de quem é dono de uma fábrica, é dono de uma loja, e o lado de quem trabalha para o dono da fábrica, o dono da loja. O lado de quem tem que recolher impostos, porque isso existe, não tem jeito, os impostos. E é isso aí, tá bom? Gente, esse vídeo aqui, eu vou salvar o vídeo e vou postar ele lá no YouTube. Então logo logo você vai ver aqui no Facebook o link, um linkzinho para você acessar no YouTube. Eu vou pedir para vocês, por favor, faça a sua inscrição, dá um like, faça a sua inscrição no YouTube. Está muito baixo, estou com 179 pessoas na minha página. Então vá lá no meu YouTube, clique lá, não precisa preencher ficha, não precisa fazer nada disso, é só você chegar lá e você clicar lá no joinha, lá dá um clique e passar a seguir. Aí o que vai acontecer? Cada vez que eu estiver no ar, você vai receber uma mensagem que eu estou no ar. Aí você pode acompanhar ao vivo ou gravado. Mas o importante é que você vai sendo alimentado de mensagens de uma pessoa que tem muita experiência, graças a Deus, e espero que essa experiência possa servir para alguma pessoa, né? Eu gosto de falar de fé, lógico que eu gosto de falar de fé, mas eu também gosto de falar da vida. Nós não estamos no céu, né? No céu. Estamos ainda aqui, nos céus, né? Sobre a terra. Então, a gente está vivendo aqui
paga imposto, gera emprego, trabalha. Nós estamos vivendo hoje no mundo material. Então não dá para esquecer disso. Não dá para viver só espiritualmente. Você não espiritualmente não precisa comer, mas materialmente você tem que se alimentar, tem que comer. Não tem jeito. É isso aí, tá bom?